Olá, sou Marcelo Cavalcante, professor da rede há 10 anos pelo segmento de anos iniciais e o componente de arte. Hoje estou como professor especialista em currículo pela Diretoria de Ensino Região Suzano, atuando à frente aí da pasta Qualidade da Aula. O mais interessante de tratar sobre esse tema, neste curso, foi tê-lo como inspiração também para minha prática de acompanhamento pedagógico nas escolas. Algumas escolas do meu setor, eu pude identificar no acompanhamento algumas necessidades ali que apareceram como situações. E aí, atrelar com o estudo de caso que foi apresentado neste módulo foi muito importante para poder pensar em boas estratégias, de forma que eu pudesse apoiar, então, a equipe gestora das escolas, principalmente os coordenadores, para que eles pudessem realmente realizar um trabalho bem encaminhado e com a parceria aí com a comunidade. Na primeira reunião que nós tivemos de acompanhamento formativo nas escolas, onde fui desenvolver algumas temáticas, uma delas era realmente conhecer o contexto da unidade escolar, saber um pouco como é que se desenvolviam as suas ações, como é que era o espaço onde a escola estava localizada, a comunidade ao seu entorno. E como principalmente era a participação dos estudantes e de suas famílias aí também nas ações que a escola também já desenvolvia. Então a gente caminhou um pouco sobre o ano de 2024, onde nós pudemos identificar algumas fragilidades no quesito de participação dos estudantes, em algumas avaliações, em algumas ações de recuperação e recomposição da aprendizagem. E aí nós fomos investigando um pouco mais até entendermos que a participação dos pais nas reuniões bimestrais da escola, aí para falar sobre as ações, era reduzido, não é? Então, dentro disso, identificamos que nós precisávamos melhorar essa participação. E aí fomos pensar em ações, Ações essas que eu realizei um planejamento e inseri dentro da nossa pauta de formação sobre as temáticas, como nós poderíamos melhorar a participação, então, destes pais. Primeiro de tudo, o diagnóstico realizado nesta unidade escolar foi a partir das vivências que os coordenadores me trouxeram, não é? Então, em primeiro ponto, eu tive que escutá-los, fazer uma escutativa para saber quais eram as necessidades dessa unidade escolar, para que a gente pudesse pensar em boas estratégias. Uma delas foi que percebemos que a comunicação entre a escola e as famílias estava um pouco fragilizada. Não se tinha ao certo um meio, bem claro e objetivo de como informar algumas coisas que a escola estava desenvolvendo. Então, por exemplo, nós pegávamos aí quando tínhamos as reuniões de pais, onde é que era o principal meio de comunicação, É uma escola de anos iniciais e anos finais, então, para os menores, as crianças menores, sempre a estratégia de utilizar o bilhete colado nos seus cadernos. E para os anos finais, os alunos, aí adolescentes, a estratégia era sempre comunicar verbalmente o dia e o horário das reuniões. Então nós percebemos aí que existia uma fragilidade. Alunos dos anos iniciais, nós percebemos que alguns esqueciam de mostrar os cadernos ou que os pais mesmo não tinham essa rotina de poder acompanhar os seus cadernos, as suas agendas aí para ver se tinha algum comunicado. Pensamos a partir desse primeiro simulado que a rede recebeu, nós precisávamos começar a colocar em prática algumas ações. Então, uma das minhas orientações foi realmente criar uma orientação para a equipe gestora, para a equipe pedagógica, pelos coordenadores, para que eles soubessem aí como é que se dariam o passo a passo deste alinhamento sobre essa principal avaliação que aconteceu nesse último mês. E aí que entra o meu plano de ação nesse sentido. A partir do momento que identificamos que as avaliações estavam baixas por falta de participação de alguns estudantes, que foi realizado buscativo e mesmo assim não foi com sucesso, e mesmo tendo
toda a estratégia de melhoria da comunicação com as famílias, a gente percebeu que a gente precisava trazê-los para uma primeira reunião. E aí se deu a formação como orientação para a equipe pedagógica, juntamente com a equipe gestora. E a gente começou, primeiro por base, com as turmas do 9º ano dessa escola. Então a ideia era a gente comunicar, né, os resultados dessa avaliação, só que não de maneira que os pais não pudessem entender, mas conversar sobre a aprendizagem de seus filhos, né? E aí a gente fez o primeiro alinhamento. Esse alinhamento, ele saiu com algumas ações que a escola precisava organizar. A primeira delas era pensar num dia de reunião com os pais, falar especificamente com os pais desses estudantes do 9º ano, que seria as primeiras turmas que nós íamos começar a fazer esse projeto piloto, né, de chamar os pais. E aí a gente conseguiu pensar num acolhimento, pensar em boas estratégias para poder falar com os pais de forma objetiva, clara, simplificada, atendendo uma grande maioria aí de pais, de forma que a nossa comunicação fosse clara e objetiva. Por se tratar de uma ação que está em desenvolvimento junto à equipe gestora da escola, dei alguns encaminhamentos, né, onde tive como registro, né, os termos de visita, onde registrei desde o momento que a gente diagnosticou a necessidade, né, junto ao pedagógico, né, sempre em parceria com o supervisor da escola também, e elencamos aí também o dia estratégico, onde a gente pensou nas ações, de como faríamos para poder trazer esses pais para a escola. E a ideia é que essa ação seja desenvolvida nas próximas semanas, onde a gente vai coletar informações importantes, né, por listas de frequências, para saber como foi a frequência dos pais, também os registros de feedbacks, porque a ideia da reunião também é acontecer uma plenária onde os pais possam tirar suas dúvidas, onde eles possam expor as suas necessidades também, as de seus filhos. Para finalizar, o que a gente espera com tudo isso, né? O que nós esperamos dentro desta ação que está sendo desenvolvida ainda pela unidade escolar, com meu apoio, é justamente isso, elevar aí os níveis de aprendizagem dos estudantes, primeiro, a partir de sua participação, em segundo momento, com uma boa realização das próximas avaliações que a escola vai acompanhar, né? E principalmente, né, consolidar isso principalmente com a parceria aí dos pais.